Meu nome é Benjamin Mário Batista Filho, eu sou o presidente da ArcelorMittal Brasil e sou o CEO do segmento de aços planos aqui na América do Sul. Eu cheguei aqui em março de 1983, antes da empresa começar a operação. A planta começou a operar em novembro, 30 de novembro de 83, né? Então eu cheguei aqui com a tarefa de organizar a estrutura comercial dessa empresa, né? E a estrutura comercial dessa empresa foi uma imposição, né, feita em 82, no final de 82, porque os acionistas fizeram uma revisão no seu acordo de acionistas, né, e transformaram a empresa, que era para ser um centro de custo, para a empresa ser um centro de lucro, né, o que significava que a empresa tinha que organizar uma estrutura comercial para vender a produção no mercado. Então, eu fui aqui convidado pela Siderbras para organizar, né, essa gerência de exportação. E tivemos muita ajuda no princípio dos nossos acionistas, né, principalmente do pessoal japonês, da Kawasaki, porque a Kawasaki mobilizou as trading companies japonesas, né, todas elas, muitas delas abriram escritório aqui em Vitória, né? E a gente usou todo esse network das trade companies japonesas para ajudar a gente a criar mercado de placa, principalmente na Ásia, né, que era onde os japoneses tinham maior poder de influência, né. Tivemos também uma ajuda muito grande da Vale e da própria Kawasaki, quando eles decidiram lá em 84 comprar uma empresa que estava falida na costa oeste americana, na Califórnia. Era uma empresa chamada Kaiser Steel, que tinha entrado no processo de concordata. Essa empresa foi comprada pela Vale e pela Kawasaki, né, e transformaram essa empresa mudaram de nome, então transformaram isso, hoje que é chamada a California Steel. E a Kawasaki e a Vale decidiram só operar, né, os laminadores, ou seja, usando placa aqui de Tubarão. Então nós fizemos um contrato com essa empresa California Steel, foi o primeiro grande contrato, né, que cobria aí umas 800 mil toneladas de placa por ano. A empresa começou a operar, acho que em meados de 84, lá. Então foi uma grande ajuda, porque foi um grande cliente que veio, né, nesse princípio, né, da operação. O fato é que a gente, ao longo dos anos 85, 86, 87, até, eu diria assim, até mais ou menos no princípio da década de 90, 1990, foi um período de criação de mercado. Então, quando a CST entrou no mercado com uma oferta de 3 milhões de toneladas de placa, isso foi uma grande novidade no mercado internacional. A siderurgia integrada, tipo que a gente tem aqui, com alto forno, né, tradicionalmente, você tem que... a vida dos altos fornos é uma vida finita. Então, na época, na década de 80, né, a vida de um alto forno, né, era em torno de 7, 8 anos. Ou seja, a cada 7, 8 anos, você tem que parar o alto forno para fazer uma grande reforma no alto forno, né? Reformas que naquela época demorava 6, 7 meses. Então você parava um alto forno e você tinha que fazer parava durante 6, 7 meses, né? Então a siderurgia integrada naquela época sempre tinha um dilema: o que fazer quando tinha que fazer uma reforma, né? Então, como você não tinha um mercado de placa internacional, normalmente as empresas siderúrgicas tinham só 2 opções, né? Ou antes de parar o forno para reforma, reduz as suas vendas de produtos e faz estoque de placa para poder, durante a parada do forno, operar, ou não fazia isso e na hora que parava, perdia mercado. Então era um dilema sempre que as siderúrgicas tinham, né? Então a CST entrou nesse vácuo, porque nós entramos com uma oferta completamente diferente, ou seja, essas empresas no mundo afora que tinham a necessidade de fazer reforma de forno,
não precisavam mais fazer estoques antecipados ou perder mercado. Elas podiam comprar as placas durante o período que precisavam. Né? Então, isso foi uma grande novidade no mercado internacional. Né? A gente ganhou assim, popularidade no mundo, né? E começamos a fazer vários negócios. Né? Então, eu diria que nesse período até final da década de 80, né, a CST criou um mercado mundial que não existia. Eu cheguei aqui, o projeto ainda nem tinha começado a operar, então a gente viveu praticamente todas as fases, né, até hoje. Então a gente tem assim um senso de propriedade, tem que ter um senso assim filial até, né? Como a gente tratar da família, né? Minha primeira posição foi o gerente de exportação. Depois eu fui promovido para gerente geral de vendas em 1987, né? E aí eu fiquei tomando conta não só das exportações, mas toda a área comercial ligada a vendas, né? As vendas domésticas, a gente produz muito subproduto aqui que a gente vende para o mercado doméstico, né? E também toda a parte de logística nossa, né? Previamente à privatização, acho que foi em 91, né? A gente teve uma mudança de organização aqui dentro, e aí mudamos de nome, e eu fui apontado superintendente geral de comercialização, né? Não só de venda, mas de comercialização, que englobou também toda a parte de compras. E eu fiquei nessa posição até a privatização, em 92, quando eu fui convidado para ser diretor da empresa, né? Fui convidado para ser o diretor comercial, que basicamente era a mesma função que eu tinha antes, né? Porque eu era superintendente geral de comercialização, mas na verdade todas as vendas e todas as compras estavam comigo. Então, nesse período aí da pós-privatização, né, a primeira coisa que a gente fez foi reorganizar o quadro de pessoal, né, porque sendo empresa estatal, a gente tinha aqui um monte de gente trabalhando aqui que basicamente trabalhava para o governo federal, prestando informação de burocracia de governo federal, né? E a gente tinha também, na época, toda a parte de engenharia aqui dentro da empresa era feita com gente local. A gente não tinha empresa de engenharia externa trabalhando para nós, né? Que é o normal. Então, a gente tinha um departamento de engenharia aqui com 800 engenheiros. E aí, pós-privatização, os acionistas novos, né, focaram a empresa. Nós somos uma empresa produtora de aço, nós não somos uma empresa de engenharia. Então, esse departamento de engenharia, que tinha 800 pessoas, de um dia para a noite, saiu de 800 para 30. Né? Então, nós criamos também um plano de desligamento voluntário, né? Botamos esse plano voluntário. E como é que esse plano foi criado? A gente contratou, os acionistas, né, novos contrataram, né, uma empresa de consultoria na área de recursos humanos, e aí a gente desenhou os organogramas. Né? Os organogramas foram feitos top-down, de cima para baixo. E no total, né, a gente tinha quase 7 mil empregados aqui, e esse novo organograma tinha espaço para 4.700. Então, nós fizemos um programa de demissão voluntária para poder esse pessoal que ia ficar redundante sair sem muita convulsão social aí, né? A segunda coisa importante que nós fizemos na pós-privatização, depois de organizar essa casa, né, foi definir qual era o plano estratégico daí para frente. Né, o que nós queremos fazer daqui para frente. Né? A gente botou um plano de 10 anos aí, né? E que passava primeiro, né, pela atualização tecnológica, né, depois pela expansão da nossa capacidade de produção e depois para entrar no mercado doméstico.
Então, era essa visão aí. Com base nessa visão estratégica, né, com o apoio dos conselheiros, né, dos conselhos, a gente começou, então, a fazer os projetos, né? O primeiro grande projeto foi o ciclo de 92 a 95, que foi o de atualização tecnológica, né? Nessa época que a empresa foi privatizada, ela foi privatizada exatamente no mesmo situação que a gente tinha lá na origem, né? A gente produzia aço aqui, placa, por lingotamento convencional. Convencional é que a gente faz lingote, depois a gente lamina o lingote em placa, né? Então essa era uma tecnologia que na época já era um pouco obsoleta, né? Então a gente queria sair fora dessa tecnologia, né? E botar o lingotamento contínuo, né? Que é um lingotamento contínuo, é uma tecnologia muito mais moderna, muito mais eficiente em termos de produtividade e com um custo muito mais baixo. E botamos também o refino secundário na aciaria, que é o primeiro refino secundário para você melhorar a qualidade do aço. Então foi um primeiro projeto aí de uns 300 e poucos milhões de dólares, a gente aprovou ainda em 92, finalzinho de 92, né? Era um projeto que ia demorar uns 2 anos para estar tudo pronto e foi pronto, em 95 estava tudo pronto. Então a gente saiu fora aí dessas tecnologias mais defasadas, né? E já quando a gente aprovou esse projeto, estava na fase de execução, lá em 94 para 95, a gente aprovou o segundo ciclo de investimento, né, que basicamente era para colocar o Alto Forno 2, aumentar a nossa capacidade de produção. Nosso foco era acompanhar todas as oportunidades que o mercado pudesse oferecer para nós, né? Digo, mercado de aço, né? Então, os acionistas me incumbiram de coordenar essa atividade usando os recursos aqui da empresa, mas basicamente usando os recursos das consultorias que estavam trabalhando para nós. Nós aprovamos no nosso conselho em 1996. Foi 1 ano e pouco antes de botar o Alto Forno 3, o Alto Forno 2 para funcionar, nós já estávamos olhando para frente o que nós íamos fazer a mais, né? E esse projeto, esse terceiro grande ciclo, né, era a gente entrar no mercado doméstico com um laminador de tiras a quente, né? Então, nós fizemos 2 grandes estudos, na verdade 3 grandes estudos, e o estudo para a gente entrar no mercado automotivo com os laminadores de a frio e as linhas de galvanização, como ambos eram voltados para o mercado doméstico, né? Também a gente fez um estudo de entrar num centro de serviço, né? Então, esses 3 estudos ficaram, eu que coordenei, junto com a equipe da área de marketing nossa e com a equipe das consultorias, né? E apresentamos no nosso conselho e aprovamos isso em maio de 96, se eu não me engano, no conselho, né? Então, o estudo concluiu que o laminador de tiras a quente a gente devia fazer aqui em Vitória, né? Porque usa placa para você laminar, que devia ser um investimento feito 100% pela antiga CST, e fizemos também o projeto da linha de laminação a frio e galvanizada, com foco na indústria automotiva e indústria de eletrodoméstico. E aí o projeto nosso, nós decidimos, com todos os estudos de mercado, que esse projeto devia estar lá em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, na verdade, não, devia estar no sul do Brasil, né, na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que era onde as montadoras estavam colocando as novas plantas, né? E você já tinha o grande polo de eletrodoméstico brasileiro, também estava lá. Então, a conclusão do nosso estudo sobre a linha a frio é que devia estar no sul do país, que a CST não devia ser sócio majoritário desse projeto, a CST devia ser um sócio minoritário desse projeto de laminado a frio e galvanizado, e que a CST deveria procurar um parceiro majoritário que pudesse trazer grana, já que nós íamos gastar muito de dinheiro para fazer o tiras a quente aqui, né? Que pudesse trazer tecnologia e que pudesse trazer mercado, né? Então, esse estudo foi aprovado,
também na reunião do conselho lá em 96, né? Então, a partir daí, eu estava liberado, eu e o Zé Armando, para procurar parceiros, né? E em meados de 97, foi julho de 97, eu recebi um telefonema de um amigo meu lá de São Paulo, do setor siderúrgico, e esse meu amigo disse que ele estava dando uma consultoria para uma empresa francesa, né? Ele deu o nome, deu a Usinor francesa. A Usinor estava interessada em conversar conosco sobre os projetos de expansão que a gente tinha de tiras a quente, laminada a frio, indústria automotiva, essa coisa toda, né? É óbvio que a gente já conhecia a Usinor, porque a Usinor já era cliente de placa nossa, a gente já vendia placa para as plantas da Usinor na França. Então, nós marcamos uma reunião com o pessoal da Usinor, foi em julho de 97, aqui em Vitória, na sala ali da frente, né? E a gente fez um trabalho de casa para estudar o que era Usinor, pegar informação. Ela é uma empresa de capital aberto também, então tinha muita coisa pública, né? Então a gente se preparou para essa reunião, né? E fizemos uma apresentação para eles aqui do nosso projeto do Tiras a Quente aqui em Vitória, né? E o projeto do laminado a frio lá no sul do país, né? Eles gostaram muito, né? Aí começaram a fazer uma série de perguntas sobre a estrutura de capital, como é que eles podiam se enturmar nesse projeto nosso aí. Nessa época, 96, 97, o nosso maior acionista aqui era a Acesita, porque houve mudanças de controle, os bancos saíram, os italianos saíram, né? E o maior acionista nosso aqui era a Acesita. A gente tinha nessa época como acionista a Vale, a Acesita e a Kawasaki. Kawasaki também era acionista nosso. E a Acesita, quando comprou essa participação aqui na antiga CST, ela se endividou muito, né? E a Acesita essa compra foi feita em 96, tá? Então, a Acesita era presidida na época pelo Wilson Brumer. E ele se endividou muito nessa aquisição. A Acesita estava comprando várias outras coisas e se endividaram. Então, o Zé Armando tinha sido solicitado pelo Wilson de ajudá-lo a encontrar um parceiro tecnológico lá para a Acesita, né? Então, a gente sabia disso, nessas nossas discussões todas. Então, quando o pessoal da Usinor veio aqui conversar com a gente já sabia disso. A gente tinha um pedido do Wilson de encontrar alguém que se interessasse de entrar no capital da Acesita, né? Aí o pessoal da Usinor me perguntou, depois da gente apresentar o projeto todo, o pessoal da Usinor perguntou como é que eles podiam entrar aqui nesse projeto de expansão nosso, do Tiras a Quente e de Vega, lá no sul. Então, nós explicamos a estrutura acionária da companhia, né? E dissemos que o caminho mais fácil para eles é via Acesita. E eles acabaram comprando a Acesita, né? O Usinor comprou a Acesita para entrar no nosso projeto. E a Acesita tinha 40% do capital aqui, né? Então, comprou a Acesita para entrar no projeto nosso de ampliação aqui. E a primeira grande função foi negociar com os estados. Eles tiveram que negociar com os estados que fornecessem o melhor subsídio para implantar o projeto lá, né? E depois dessa discussão, a gente apoiou a Usinor nesse projeto todo e finalmente eles escolheram fazer lá em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E o nosso interesse era que a gente pudesse fazer o transporte por cabotagem. Então, a nossa ideia, sempre a discussão com ele, é que Vega tivesse implantado num lugar que tivesse porto, instalação portuária, para que a gente pudesse levar tudo de navio aqui, né? Nós criamos aqui um terminal de barcaça, né, para que a gente pudesse levar as bobinas lá para Santa Catarina, né? Esse terminal de barcaça está aqui dentro, né? São as barcaças oceânicas, e a gente então trabalhou junto com o pessoal da Usinor, né, para viabilizar o projeto lá em Santa Catarina de Vega, né? Lá na Europa, né, nós tivemos o grupo da Usinor, teve uma fusão com o grupo Aceralia, que era o grupo que produzia aço na Espanha, e o grupo Arbed, que era um grupo com sede em Luxemburgo.
E com a criação do Grupo Arcelor, né, nós herdamos a parceria aqui com a Belgo Mineira, que a Belgo Mineira era propriedade do Grupo Arbed. Então passou a ser propriedade do Grupo Arcelor, por causa da fusão lá na Europa, né? E a Usinor era dona da Acesita. Então foi quando, aqui no Brasil, a gente constituiu a Arcelor. Nós deixamos a Acesita de fora, né? Mas nós constituímos a Arcelor aqui no Brasil, né? Com os assets aqui de Tubarão, com os assets lá de Vega, que era o majoritário era a Usinor, né? E com os assets da antiga Belgo Mineira, né? Que era produtora de produtos longos aqui no Brasil, né? Então nós criamos a Arcelor aqui no Brasil, né? Que passou a ser então a maior produtora de aço brasileira. E mais tarde foi feita a fusão da Arcelor com a Mittal. Então, com a fusão da Arcelor com a Mittal, né, a gente criou, isso foi em 2006, acho que foi no princípio de 2006, né, e nós passamos a ser parte do grupo ArcelorMittal, que a gente tem assets desde Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. Somos a maior produtora de aço da Europa, somos a maior produtora de aço do leste europeu também, dizendo assim, né? E o nosso negócio brasileiro é uma parte expressiva dessa participação. Nós fizemos também um outro movimento de ampliação antes da fusão com a Mittal, né? Que foi o Alto Forno 3, nosso aqui. Né? O Alto Forno 3 já foi feito no âmbito da Arcelor, né? E inauguramos isso em 2006, já no âmbito da ArcelorMittal, né? O ArcelorMittal esteve aqui na inauguração que a gente fez aí, né? E de lá para cá, basicamente a estrutura produtiva que a gente tem aqui no Brasil é a mesma que a gente tinha de 2006 para cá, né? A gente ampliou Vega lá em Santa Catarina, né? Quando a gente iniciou Vega, era só uma laminação, só era uma linha de galvanização. Hoje nós temos duas, estamos no projeto da terceira, né? De lá para cá a gente também comprou, né, as unidades de produtos longos do Grupo Votorantim. Hoje eles são parte da ArcelorMittal, né? Então o nosso projeto de ampliação é aqui em Tubarão. Nós temos projetos que a gente está estudando, né, de colocar um segundo laminador de tiras a quente aqui em Vitória e replicar a Vega aqui, botar laminador a frio e linha de galvanização aqui em Vitória também. E aí, do ponto de vista competitivo, nós vamos ficar imbatíveis, porque nós vamos ter uma planta que produz todos os produtos planos aqui em Vitória e uma outra planta lá em Santa Catarina. Ou seja, o mercado do sul-sudeste nós atendemos por lá, e o mercado aqui sudeste, nordeste, centro-oeste a gente atende por aqui. E é um produto que vai dar um processo de industrialização aqui para o estado de uma forma muito grande. Eu acho que a nossa área de produtos planos, que partiu aí de um produto semi-acabado, hoje nós estamos no top de linha dos produtos planos produzidos no Brasil. O Brasil representa uma parcela substancial dos resultados da ArcelorMittal como um todo. Sempre foi assim e vai continuar sendo, né? O consumo per capita aqui no Brasil está em torno de 100 quilos por habitante, né? A Coreia tem 1.600 quilos por habitante. Na Europa, você está em torno de 500 quilos por habitante. Então, nós ainda temos um espaço muito grande de crescimento no consumo de aço. E eu tenho absoluta certeza que a ArcelorMittal vai ser, né, parte importante desse processo de crescimento no Brasil. Eu sou a ArcelorMittal, pô. Isso aqui essa operação é como se fosse meu filho aqui. Eu estou há 37 anos aqui. Tenho relações umbilicais muito fortes, né? Eu sou ArcelorMittal. Então o Benjamin dedicou
mais da metade da vida dele a nossa organização. É uma pessoa que, com muita sabedoria, com rigidez na medida certa, puxando as equipes para trabalhar de forma integrada, desenvolveu uma empresa com uma cultura forte, uma cultura contínua e que certamente, para mim, é uma honra sucedê-lo. Para mim é uma honra ter trabalhado com ele. Eu estou há mais de 3 décadas nessa empresa e tê-lo como um dos meus mentores me ajudou muito a enfrentar esse desafio que agora está à minha frente. Sou apaixonado por essa organização e fiquei, nas semanas que antecederam o meu retorno para essa transição, eu estava muito nervoso, muito ansioso para chegar à data e hoje estar aqui é uma honra absoluta. Obrigado, Benjamin, agradeço a sua orientação e com certeza vou me desdobrar para que essa organização seja cada vez melhor e que a sua marca fique registrada na minha gestão.